programa a seguir é livre para todos os públicos. Meus queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem, por finalidade, divulgar a doutrina espírita, levando sempre o consolo, o esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. O nosso convidado de hoje é o nosso querido irmão Levindo Dias, que pertence à Casa Espírita Cristã de Além Paraíba, lá em Minas Gerais. Levindo já esteve aqui conosco em outras oportunidades e está hoje nos fazendo mais uma vez essa gentileza, essa alegre visita para todos nós. Ele que é orador espírita, palestrante, divulgador de nossa doutrina. E abordaremos hoje o tema Nossas Dores. Levindo, seja bem-vindo ao programa Atualidade Espírita. Agradecemos você vir de Além Paraíba para nos trazer aqui o resultado dos seus estudos, das suas leituras, né, da sua experiência aqui na nossa doutrina. Querida Kátia, Brígido, operadores de TV, senhoras e senhores telespectadores, caros amigos internautas, nossas saudações de muita paz. Nós, Kátia, que agradecemos por essa oportunidade de participar deste programa extraordinário que tem como meta principal iluminar consciências, né? Então, nós é que estamos agradecidos pela oportunidade. E agradecemos hoje também por você nos trazer sua esposa, que está aqui prestigiando o nosso programa, te acompanhando. Seja bem-vinda aqui a Nova Friburgo, ao programa Atualidade Espírita. Levindo, esse tema, Nossas Dores, tema muito importante, tema que diz respeito a todos nós, certamente, né? Vamos iniciar a nossa conversa falando sobre a dor. O que é a dor, Levindo? Então, Kátia e amigos, antes de nós falarmos das nossas dores, vamos lembrar de algo de extrema importância. É que todos nós estamos sob a regência de leis infinitamente justas, leis de amor, que são as leis de Deus. Além do mais, estamos todos sob os cuidados de Jesus, o nosso modelo e guia, que desde o seu início, ele já asseverou, né, desde o início da manifestação da vida na Terra, que das ovelhas que o Pai a ele confiou, nenhuma delas se perderia. Então, que nós tenhamos sempre nos nossos painéis íntimos esta confiança, esta fé, esta segurança de que nenhum de nós está definitivamente perdido. Por mais difícil seja a situação, essa situação é sempre uma situação passageira. Nós lembramos inclusive do Chico quando estava sofrendo, passando por problemas muito difíceis. Então Maria Santíssima, através de Celina, mandou para ele uma mensagem extraordinária para ele colocar bem na cabeceira da sua cama, a fim de que a cada dia, quando ele se levantasse, a primeira coisa que ele visse fosse essa mensagem. Quando ele fosse deitar, fosse a última coisa que ele também fosse ver, era essa mensagem. E uma mensagem simples: isto também passa, porque nós todos estamos sob os cuidados de Deus. Mas falando da dor, nós precisamos inicialmente fazer uma distinção entre dor e sofrimento. Não são sinônimos dor e sofrimento. Nós podemos sentir dor e não estar sofrendo. Então nós diríamos que o sofrimento é um estado de rebeldia da consciência contra as soberanas leis. É um apego às dores. Nós queremos dar
um exemplo, Kátia, de uma amiga que narrou a seguinte experiência. Ela visitando um hospital de cancerosos, uma enfermaria, então aplicava passes, distribuía água fluidificada, fazia as preces ao pé dos leitos, e havia ali um clima de muito sofrimento, muitas dores e sofrimento, né? E havia reclamações, xingamentos, revoltas, blasfêmias. E ela então avistou uma senhorinha bem lá no cantinho daquela enfermaria, e aquela senhora estava muito caladinha, muito quietinha. Então ela foi atendendo a um, outro, até que chegou lá onde estava essa senhora. Ela disse: olha, vovó, boa tarde, como vai? Tudo bem? Ah, minha filha, eu estou muito bem. Mas, vovó, a senhora não está doente? Não, minha filha, estou muito bem. Quem está enfermo, este corpo já cansado, em virtude das lutas, e agora também está sendo visitado pelo câncer, mas eu estou perfeitamente bem, estou muito bem. Mas a senhora não sente dor? A senhora não sofre? Ah, minha filha, as dores são excruciantes, são excruciantes. Mas, vovó, a senhora não sofre? Não, minha filha, não sofro. Ao contrário, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que estou tendo de resgate das minhas dívidas do passado. Olha que esclarecimento, que espírito, né? Que espírito esclarecido. Esclarecido. Mas ela disse ainda: na realidade, eu guardo uma grande ansiedade pelos nossos irmãos que estão lá fora e que conduzem as suas vidas de uma forma totalmente desequilibrada, entregando-se aos vícios, ao ódio, ao ressentimento, à alimentação desregrada, né? Ao uso do tóxico. Sim, porque estes estão contraindo dívidas perante a harmonia do universo. Não é perante Deus, é perante a harmonia do universo, perante as suas próprias consciências. Então aí nós percebemos o que seja a diferença entre a dor e o sofrimento. Então a dor, Kátia, ela, vamos dizer assim, é um alarme, é uma sensação extremamente desagradável de dilaceração de tecidos ou de algum órgão. Agora, dilaceração de tecido ou de órgão físico ou da alma, porque nós vamos ter o sofrimento físico e também o sofrimento moral, né? E a dor sempre foi uma preocupação de todos os pensadores, e nós recordamos de um daqueles enviados de Jesus, um dos grandes enviados que antecedeu a sua chegada à Terra em cerca de 600 anos, 6 séculos. O seu nome é Siddhartha Gautama, que era filho do rei Sakyamuni da Índia. E ele tão logo atingiu uma certa maturidade, ele começou a observar o sofrimento, as dores da grande massa humana. E ele então foi tomado de compaixão pela criatura humana. Renunciou a todas as facilidades da casa palaciana, mergulhou na intimidade da floresta, no sopé da cordilheira, para então aí passar 7 anos em processo de meditação. E quando ele de lá retornou, iluminado, porque transformou-se no Buda. Buda é uma palavra que em sânscrito significa iluminado. Então ele iluminou-se, transformando-se no Buda. E começou então a transmitir os seus ensinamentos. E dos seus ensinamentos, um dos mais famosos é aquele chamado Sermão de Benares, quando ele estabelece as 4 nobres verdades do budismo. E essas 4 nobres verdades são: a primeira, a existência da dor. Todos nós passamos pela dor. Se não estamos passando hoje, passamos ontem. Se não passamos ontem e não estamos passando hoje,
passaremos amanhã. Então, esta é a primeira nobre verdade. A segunda nobre verdade é a seguinte, é que toda dor tem uma causa. Então, Kátia, observa, antes de Jesus já estava sendo ensinado. Nós é que corrompemos o ensino através dos tempos. Até os ensinamentos de Jesus foram corrompidos. Imagina, nós os homens não somos fáceis, nós somos terríveis. Então, os ensinamentos são dados desde antigamente. Então, toda dor tem uma causa. E Allan Kardec, especialmente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele irá detalhar e nos levar assim uma profunda meditação em torno dessa questão dos nossos sofrimentos, das causas das nossas aflições, causas anteriores, causas atuais das nossas aflições. Então, naquele tempo, Buda já dizia que as dores têm uma causa, não sofremos por acaso. Deus não nos castiga, né? Então nós não sofremos por acaso. Agora, a terceira verdade é a necessidade da criatura encontrar o caminho da causa da dor. Olha só que extraordinário. Buscar o caminho da causa da dor. Uma vez encontrado o caminho da causa da dor, trabalhar, que é a quarta verdade, no sentido de se eliminar a causa ou as causas das dores. E ele asseverava, consegue-se isso através de 3 atitudes. Uma consciência reta, um coração amoroso e mãos que trabalhem. Mãos que trabalhem. Olha que extraordinário. Extraordinário. Então, a dor, Kátia, nós diríamos o seguinte, além daquele dispositivo natural, no sentido de nos alertar sobre a questão de mudarmos a nossa atitude, de que nós deveremos estar preocupados com a preservação, inclusive, do nosso corpo físico, né? Mas a dor, nós poderíamos dizer assim, que é uma notificação das leis universais, no sentido de que nós possamos alterar o rumo da nossa marcha, ou seja, que nós possamos sair do pecado. Pecado naquela acepção latina, né? Peccare, que é errar de alvo. Então, nós somos chamados a corrigir a nossa rota. Então, essa é a definição melhor para a dor. Levindo, qual o motivo da criação, por exemplo, de 2 seres no mesmo corpo, como gêmeos siameses? Quais seriam os conflitos, as expiações que esses espíritos semearam? O que leva esses indivíduos a ficarem ali encarcerados, né? Presos num único corpo? Isso é um motivo de muita dor, não é? Mas será que é de tanto sofrimento para seres que já estão tendo esclarecimento? Por quê? Então, Kátia, nós sempre procuramos ilustrar através do exemplo. Porque às vezes a teoria, ela torna-se até fugaz. E o exemplo, ele marca muito, ele fica com maior profundidade, ele atinge mais no nosso ver. Inclusive, Jesus utilizava exatamente das historinhas, dos exemplos, das parábolas, né, para ensinar. Então, nós vamos aqui recordar uma mensagem de Humberto de Campos, que está no seu livro, na sua obra, Contos e Apólogos, em que ele narra a situação de uma jovem que engravidou-se e ela, como estava ainda naquela fase da ilusão da vida, o que ela queria? Ela queria os prazeres mundanos, ela queria os festivais, ela queria as luzes das festas humanas. E você sabe, tão logo a mamãe fica grávida, há um intercâmbio psíquico entre o ser reencarnante e a mamãe.
E ela então mantinha um diálogo, um monólogo com o seu futuro filho, em que ela o rechaçava, negava hospedagem no mundo material para aquele ser que tanto necessitava de reencarnar. E a criança dizia, argumentava: mas mamãe, eu serei o galho, amigo de sombra, sobre o qual você poderá descansar na velhice. Que nada, eu não quero saber disso. Mas mamãe, nossas vidas estão entrelaçadas há tantos séculos. Eu sou juventude e prazer, e o meu negócio é o aqui e agora, eu não interesso outra coisa. Então foi alimentando esse pensamento, esse diálogo com o seu bebê, até que essa criança desesperada e com tanta necessidade de reencarnar, ele descontrolou-se e agarrou-se ao coração materno, que também destrambelhou, e os dois acabaram mergulhando na noite da morte. Noite da morte nessas condições, porque a morte na realidade é libertadora, mas também ela pode representar grandes tormentos, a depender da situação do desencarnante. Então, em virtude daquelas lutas, em virtude da sua condição baixa, porque havia um sentimento de revolta muito grande entre filho, mãe e filho, porque a vida material dela também foi cortada. Então eles acabaram indo para regiões trevosas, onde passaram um longo tempo como que entrelaçados nessas algemas de ódio. E há uma simbiose psíquica tão grande, de perispírito, de mente, que seria assim, muito difícil para os próprios técnicos da espiritualidade desvencilhar um do outro sobre o perigo de ocorrências de graves prejuízos para o seu estado mental, quanto também até para o perispírito. Então eles permaneceram nessa situação por muito tempo. E, passado esse tempo, um coração de mãe bondoso lembrou-se deles e, em preces, pediu a Deus que queria recebê-los como filhos. Coração de mãe é realmente algo extraordinário. E, aliás, Kátia, daqui uns dias é o dia das mães, né? Exato. E a gente vai aproveitar para beijar o coração de todas as mães que nos assistem, né? De todas as mães. Então, esse coração de mãe abnegado pediu para recebê-los na condição de filhos. Então, eles atenderam prontamente ao chamado materno e, por fim, puderam dormir um sono de paz. Mas, passado o tempo da gestação, vieram de renascer na condição de gêmeos siameses ou chifópagos. Chifópagos por causa do osso chifoide, né? Que é esse osso aqui do externo, e a maioria das ligações é por esse osso, então por isso, inclusive, chifoide. E às vezes chifópagos, né? E às vezes a gente tem assim o vício de linguagem de falar equivocadamente, né? Então, Kátia, esta é uma das razões deste acontecimento. E é um acontecimento de muitas dores. Você vê, atualmente nos Estados Unidos da América, tem o caso de duas moças, elas ainda estão até bem jovens, e o que acontece? Elas são ligadas, um corpo só, duas cabeças. Todas duas com tendências totalmente diferentes. Imagina, né? Uma é estudiosa, é uma pessoa mais retraída, mais introspecta, enquanto a outra é expansiva, gosta dos bailezinhos, gosta das bebidas, gosta do sexo desregrado. Então você olha que situação
difícil. Muito difícil. Então elas estão ali, naquela condição, em uma escola de dor realmente. A educação pela dor. Porque a dor também é a grande educadora, é a enfermeira amiga, é a professora que nos orienta no sentido da vida. Então você imagina, elas estão ali, nesse momento, para aprenderem a se suportarem. Depois, para aprenderem a se perdoarem. E, por fim, para aprenderem a se amarem. Se amar. Infelizmente, Kátia, nós não temos assim formas, porque nós, seres humanos, nós somos muito teimosos. É verdade. E dificilmente a palavra nos convence. Às vezes nós precisamos de determinados dispositivos mais rígidos, porque é para nós fazermos a correção da nossa rota. Agora você veja, por exemplo, que isto não passou despercebido de Allan Kardec, porque na questão de número 212 do Livro dos Espíritos, ele fez essa pergunta aos imortais, né? Se, no caso do corpo, o tronco com duas cabeças, teriam ali dois espíritos? Naturalmente que sim. É que eles estão tão entrelaçados, tão algemados pelo ódio que desenvolveram entre si, que nascem nestas condições. Aí você veja também a situação ao contrário, os gêmeos univitelinos, porque eles partem, né, a gestação a partir de um único óvulo fecundado, que se parte ao meio. Mas aí o que acontece? Não é algema de ódio, mas são laços de amor. E o amor liberta. E automaticamente eles vão se desenvolver separadamente, porque cada um terá a sua própria expressão, a sua individualidade e também o seu direito, vamos dizer assim, de ir e vir com tranquilidade, né? Livre. Com mais tranquilidade. Levindo, nós poderíamos dizer que, nesse caso das irmãs que você nos citou, das irmãs siamesas, dos gêmeos siameses, o aborto traria consequências graves como estas? Ô, Kátia, nós vamos começar a análise nesse primeiro tempo aqui do nosso programa. E nós, quando vamos analisar uma questão tão delicada quanto esta, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Então, recorrendo ao Livro dos Espíritos, na questão 880, vamos desenvolver o raciocínio junto. A questão 880, o Kardec interroga o seguinte: qual o primeiro direito natural do homem? Natural. Natural. Então, observe que as perguntas são muito bem elaboradas. Exato. Né? Direito natural. Então, quer dizer que esse direito não foi outorgado por leis humanas, porque ele é natural. Natural. Né? Ele é outorgado por Deus. Então, os Espíritos respondem: o primeiro direito é o direito à vida. E na questão 358, para fechar o nosso tempo, Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Olha que a pergunta também é muito inteligente. Em qualquer período. Vamos pensar na chamada pílula do dia seguinte. E na questão 344, o que ele interroga? Em que momento a alma se une ao corpo? No momento da fecundação. Levindo, nós vamos interromper um pouquinho a sua explanação para nós. Vamos, meus queridos irmãos, a um breve intervalo comercial e retornaremos com esta questão. Você nos trazendo mais informações, sempre baseados nesse amor de Deus, nessa compreensão de Jesus e nesses esclarecimentos que Kardec nos traz. Queridos irmãos, vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir.
Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor, móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Deus, meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas. Porém, se te agrada, Senhor, apiedar-te da tua frágil criatura, dando-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas também. Meus queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o nosso querido irmão lá de Além Paraíba, Levindo Dias, que está nos trazendo o tema Nossas Dores. Nós falávamos ainda no primeiro bloco sobre as graves consequências do aborto. Falávamos sobre os gêmeos siameses, mas você aqui também pode nos dar algumas explicações sobre outras dores, outros sofrimentos, como o caso do anencéfalo, tantos casos que chegam até nós e sabemos que existe uma razão, não é? Então, Perfeito. por favor. Perfeitamente, Kátia. Então, só recordando, nós estávamos falando da questão 880, o primeiro direito natural, o direito de viver. A questão 358, se constitui crime a provocação do aborto em qualquer fase da gestação. Sim, constitui crime. Em que momento a alma se une ao corpo? É a questão 344, no momento da fecundação. Muito importante esse esclarecimento. Muito importante. Então, desde o momento da fecundação, a alma está presente. Ela inicia. Então, mesmo a utilização, por exemplo, da pílula no dia seguinte, constitui aborto. Somente em uma situação os espíritos admitiram a realização do aborto, que é exatamente aquela da questão 359, quando Kardec interroga se, no caso da mãe correr o risco de vida, se seria prudente realizar o aborto. Sim, então somente nessa situação. Mas hoje, Kátia, com o desenvolvimento das ciências, da fetologia, da neonatologia, então
com toda essa assistência para a mãe, para o neném, com a possibilidade das cirurgias, inclusive intraútero, tratamentos medicamentosos também intraútero. Então, nós poderíamos dizer que hoje, praticamente, não há essa necessidade do cometimento do aborto. Agora, é muito importante nós estarmos assim bastante conscientes sobre essa questão do aborto. Nós vimos então na pergunta anterior sobre os siameses, o que foi o disparador? Justamente o ódio ocasionado pelo crime do aborto. Então nós vemos aí um processo de obsessão de largo curso e de muito difícil tratamento, porque a gente imagina quando desencarnarem, a situação de um desencarnar primeiro do que o outro. Então a gente fica assim avaliando as situações de muitas dores pelas quais eles irão passar. Então, quando há a provocação do aborto, Kátia, ainda tem o seguinte, uma das primeiras coisas que acontece é a desarmonização energética do centro genésico da mãe. E geralmente também do pai, porque os dois são cúmplices nessa história. Então, isso pode gerar, já na atual existência, na atual experiência no mundo material, poderá ser o disparador de diversos processos de câncer. Câncer de útero, câncer do ovário, câncer de mama, para o homem também, porque o homem também tem o câncer de mama, o câncer de próstata, além do mais diversas infecções por infestação de micro-organismos. O homem vai enfrentar a disfunção erétil, a mulher, a frigidez, e isto perdura e acompanha o indivíduo para a próxima vida. Agora, Kátia, vamos colocar aqui uma observação muito importante nesse aspecto, né? Porque depois de praticar o aborto, geralmente pai e mãe, eles como que perdem a capacidade para a patermaternidade. Mas acontece um fenômeno muito interessante, Kátia, que é o seguinte, e às vezes o casal, não podendo mais ter filhos, eles faz a opção pela adoção. E geralmente a mulher engravida em seguida. Isso é um fato. Encontramos isso com muita frequência. Com muita frequência. Mas por quê? O amor é a grande correção, né? O amor cobre a multidão de pecados, inclusive o pecado do crime do aborto. Então, Kátia, o aborto jamais deverá ser uma opção. Primeiro, porque a vida é uma concessão de Deus. Nós vimos a questão 880, o direito natural, o direito à vida. E o homem não tem esse poder, essa liberdade de se lançar como árbitro da vida. Existem aí muitos movimentos, principalmente na área jurídica, querendo criar jurisprudência sobre, por exemplo, o aborto do chamado anencéfalo ou do caso do estupro. Vamos analisar a questão do estupro, por exemplo. Deve ser realizado o aborto ou não? Aí, nós também vamos fazer uma pergunta. Cadê o estuprador, né? Cadê a mãe estuprada? Os dois são culpados nessa questão? Quem é o culpado? Fatalmente não é o neném, não é o reencarnante. E por que é que nós vamos condenar o reencarnante à morte? Se a culpa não é dele. Então, isso pode até se tornar legal, segundo as leis dos homens, mas vai continuar sendo imoral da mesma forma. O caso dos anencéfalos, Kátia,
primeiro nós temos que ter assim, uma concepção um pouco diferente, corrigir inclusive esse termo que está equivocado, porque anencéfalo, alguém que não tem céfalo, não tem o encéfalo, não tem cérebro, né? E esses chamados anencéfalo, eles não conseguiram formar todo o encéfalo. Desenvolver, né? Desenvolver. Por quê? Porque em virtude dos seus comportamentos anteriores, né, eles acabaram criando desarmonias energéticas, principalmente no nosso centro cerebral, centro frontal. Então, daí a dificuldade de novamente gerar o cérebro no processo da gestação. Mas ele possui a base primordial, que é o chamado o cérebro, a parte reptiliana, ou seja, o nosso cérebro primário, o tronco cerebral, onde ali estão todos os dispositivos do nosso sistema, dos nossos sistemas automáticos, do nosso sistema neurovegetativo, que estão aí controlando as nossas funções básicas, os batimentos cardíacos, a respiração, a deglutição, os movimentos peristálticos. Então, tudo isso é regulado por esse sistema básico do nosso cérebro primário. Agora, dizem alguns setores médicos que o anencéfalo não é um ser humano, ele é sub-humano. Mas você olha que ignorância tão grande, é sub-humano. Mas, Kátia, observa uma coisa muito interessante, porque há uma grande ganância em torno dos órgãos do chamado anencéfalo. Ainda temos este problema. Esse problema. Que deveria ser um momento de amor, um momento de doação e se torna algo ali voltado para a ganância. Né? Para a ganância, para a especulação financeira. Então você olha o absurdo. Agora nós argumentamos, se aquela criança não é gente, o que eles querem fazer com o órgão? Com os órgãos dele. Os órgãos também não deveriam servir. Não deveria servir, porque não são de gente. Não é mesmo? E quando você falou no estupro, no anencéfalo, nos gêmeos, nós observamos e temos essa certeza da dor e do sofrimento que envolve aquelas criaturas, né? Tanto no caso do estupro, quanto no caso do anencéfalo. Então, é preciso que esses irmãos que estão ali envolvidos tenham muita fé, não é? Muita fé, muita esperança. Então, Kátia... Para que o amor, como você disse, cubra tudo isso. Exatamente. E consigam tocar suas vidas, consigam seguir adiante. Exatamente. Nós queríamos, inclusive, Kátia, falando assim das consequências do aborto, citar aquele médico americano Bernard Neidson, que produziu, inclusive, um filme chamado Grito Silencioso. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Então, até por volta de 1972, ele era um ateu declarado, e chefe de clínicas de aborto, realizava inclusive do próprio filho, de filhos, e ele confessa que esteve sob a sua direção, ou sob diretamente as suas mãos, a realização de cerca de 75 mil abortos. Imagina, que comprometimento. Que comprometimento. Então nós, inclusive, temos que orar por ele, que ele está lá ainda, reencarnado, está perfeitamente lúcido. E ele narra a experiência seguinte, que a partir dos anos 70 foi introduzido na medicina o uso do mecanismo das imagens de ultrassom. E ele pôde
pedir a um amigo que, através de imagens de ultrassom, filmasse a cena do aborto. Imagina. Quando é introduzido dentro do útero um equipamento terrível que suga a criança através da formação de vácuo. Você vê que estupidez, que brutalidade. E então, ele percebe o seguinte, há um monitoramento, inclusive, do coraçãozinho do neném. Na medida que começa a ser introduzido o equipamento, os batimentos cardíacos do feto vão a mais de 220 por minuto. E o neném, ele procura de toda forma se proteger, se esconder atrás das dobras da placenta, ele foge para a parte de cima do útero. E quando finalmente, mas ele não tem para onde correr, é pior do que assassinar um cego, né? Porque o cego pelo menos pode gritar, né? E ele, coitado, ele não tem para onde correr, não tem como gritar. São situações muito terríveis. Muito terríveis. E então, quando o aparelho maldito atinge o pezinho do neném, que começa a sugar, você imagina, Kátia, desmembrar a pessoa, porque é uma pessoa, é uma pessoa com esse recurso cruel. Então, o neném abre desmesuradamente a boca. E então, por isso é que o Dr. Neidson produziu esse filme chamado O Grito Silencioso, porque é um grito onde ninguém ouve a voz daquele que está sendo atacado. Muito importante que você nos fale, por maior que possamos assim ficar chocados, né? Mas é muito importante, porque ainda se pratica muito aborto. Se pratica. E nós queremos dizer, Kátia, que a vida, mesmo que seja por 2 segundos, ela é extremamente válida, porque o espírito está em processo de reajustamento. Jerome Lejeune, que foi o descobridor da síndrome de Down, que é a trissomia no cromossomo 18, né, ao invés de ser o par, são 3, né? Ele estava na TV francesa discutindo com um biólogo, Jacques Monod, que argumentava a favor do aborto, enquanto Lejeune sempre foi um defensor da vida. E eles discutindo, e lá pelas tantas, ele perguntou, então, ao Jacques Monod: doutor, vou te apresentar uma situação. Nós temos um casal que o pai é sifilítico, a mãe é tuberculosa. Eles já tiveram 4 filhos. O primeiro nasceu cego. O segundo nasceu surdo-mudo. O terceiro morreu assim que acabou de nascer. E o quarto nasceu tuberculoso e agora a mulher está grávida outra vez. O que o senhor faria? E o Jacques Monod, que é aquele argumento do materialista, disse: eu não tenho dúvida, eu cometeria o aborto imediatamente. E então o Lejeune dá uma aula extraordinária ao apresentar o exemplo. Doutor, então, se dependesse do senhor, nós não teríamos a bênção de Beethoven na Terra, porque Beethoven era filho de uma mãe tuberculosa, de um pai sifilítico. Então, você veja, Kátia, não temos o direito de fazer qualquer gestão sobre a vida. A vida é um patrimônio divino que Deus concede a cada um de nós. É uma pena, Kátia, que nós tenhamos o nosso muito tempo pouco seja, tempo. O nosso tempo seja tão curto. Porque essas reflexões, elas são muito importantes no sentido de conscientizar. E como este programa tem como finalidade acender, iluminar as consciências, a gente fica assim com aquela pena do tempo ter esgotado. Mas fica levindo aqui já o convite para tão logo você possa retornar a Friburgo, vir aqui ao nosso programa e nos trazer muitos outros esclarecimentos sobre tantas e tantas situações
que nós precisamos entender. Todos nós precisamos, Kátia. Eu gostaria, Levindo, também aqui no encerramento do nosso programa, nesse término, convidar a todos para que no dia 21 de maio, das 7h30 às 17 horas, compareçam lá na Escola Estadual São José, em Além, Paraíba, onde teremos a Natasha Mequena, César Reis, Joaquim Mentor e o nosso querido José Henrique Rubim de Carvalho, que está aqui mensalmente conosco, com um tema maravilhoso, todos eles juntos, o amor como solução. Então, fica o convite, Kátia, a todos os nossos irmãos. Muito obrigada por sua presença, Levindo. E, meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos que visitem sempre o Lar Abrigo Amor a Jesus. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.